Me encontro aqui em Várzea Grande, né, que é uma cidade vizinha da capital Cuiabá. Nesse ponto, exatamente, nessa residência aqui, Sérgio, foi quando, naquele dia 9, por volta ali das 15, 16 horas, que os 5 maranhenses entraram. Exatamente por estes portões aqui, ó. Tanto aquele maior como por este aqui. Aqui eles entraram. Ficaram aqui algumas horas. Aquela história que eu já expliquei como foi a rotina deles lá dentro. 2 ficaram aqui. 3 resolveram sair. Foram para algum local desconhecido, né? E infelizmente não se teve mais informação do paradeiro deles. Na sequência, por volta das 22 horas, eu recebi informações de áudio que aconteceu aqui dentro. Áudios suspeitos, estranho, como se estivesse tendo alguma desavença, algo ligado ali a alguma facção. O que tudo isso indica que esses jovens, infelizmente, foram sequestrados por uma facção criminosa. Hoje pela manhã eu consegui conversar com o Dr. Caio Albuquerque, que é delegado titular da Delegacia de Homicídios da capital. Ele me disse que aconteceu algumas coisas que deu a entender discordância com algumas informações que eu comecei a passar na segunda-feira. Por quê, Sérgio? Na segunda-feira eu coloquei um áudio que seria do suposto empresário que realizou a contratação dos maranhenses. E esse áudio foi exatamente naquele dia 9, dizendo que ele teve conhecimento que 3 desses maranhenses tinham sido sequestrados e que ele estava preocupado e que teria uma outra pessoa já tentando resolver isso. Só que o boletim de ocorrência do desaparecimento foi realizado 5 dias depois. E a minha pergunta para o delegado foi o seguinte: por que esse boletim demorou e de que forma esse empresário poderia contribuir com essa investigação? E ele deixou bem claro que o fator do boletim ter sido feito depois não interfere e não incrimina o empresário em nada, pelo contrário. E um outro fator que acabou atrapalhando foi o seguinte: aqui nessa rua, várias casas têm câmera de vigilância. E essas casas, devido ao boletim ter sido feito no dia 5, a maioria acaba perdendo a gravação após 72 horas. E por este motivo, não foi possível identificar quem entrou por esses portões e também o que aconteceu naquele dia 9 dentro dessa residência. É um mistério que, infelizmente, chegamos no 14º dia, Sérgio, sem nenhuma informação, sem nenhuma pista. Apenas algumas informações que eu tive de terça até ontem, de que um local em uma região de mata seria o possível ponto em que teriam assassinado e enterrado esses trabalhadores. Porém, é a grande pergunta: o que será que aconteceu dentro dessa residência naquele fatídico dia? Volto com você, Sérgio. Meu querido, eu só queria entender, tem um monte de interrogações que a gente se faz a todo momento justamente sobre o paradeiro desses meninos. 5, eram 6, falaram que eram 6, agora são 5, né, desaparecidos. Outra, 5, isso. Aí me vem aqui a informação, que especulações que aconteceram, vamos falar a verdade, de que acharam os corpos, mas oficialmente, de acordo com os órgãos de segurança pública, ninguém foi encontrado e não se tem nenhuma notícia do paradeiro desses meninos. Exatamente, foi ventilada a informação de que umas imagens que circulou na rede social seria desses maranhenses, não procede. Alguns veículos de comunicação do Piauí, do próprio Maranhão, acabou divulgando como sendo eles, não procede, eles não foram localizados, nem vivos, nem mortos, isso deixa bem claro. O que acontece é que a equipe da inteligência e do núcleo de desaparecido da DHPP estão trabalhando de forma cautelosa, eles estão realizando um trabalho sigiloso, já fizeram vários interrogatórios com pessoas, com vizinhos, pessoas que tiveram contato. Agora, a grande pergunta é essa: quem é que pegou eles aqui dentro? É o que menos importa nesse momento. O importante é saber onde eles estão. Onde eles estão. O que é engraçado é que não chega a nenhuma pista. Há 2 anos, em 2023, Sérgio, 4 maranhenses passaram pela mesma situação aqui em Cuiabá. Eles foram sequestrados e até hoje não se tem informação desses 4. Aconteceu o seguinte naquela época: as pessoas chegaram em 2 veículos, entraram na residência armados e levaram eles. Ali teve a informação do que aconteceu. Teve pistas. Ano passado aconteceu operações e prisão de pessoas que estariam ligadas a essa execução. Porém, os corpos não foram localizados. E não é diferente agora. Infelizmente, depois de 2 anos, a cena se repete. Novos irmãos do Maranhão que chegam para cá a trabalho, porque isso ficou comprovado que eles vieram para trabalho. 2 deles já tinham postagens em rede social no estado, aqui em Sinop, realizando função na qual ele foi contratado para prestar aqui em Várzea Grande. Só que, infelizmente, acabou acontecendo essa situação lamentável do desaparecimento sem nenhuma informação, viu, Sérgio? Meu
querido Arthur, eu juro para vocês que eu fico abismado pelo seguinte, nos dias de hoje, com a alta tecnologia que existe, né, você pode até pedir para o seu cinegrafista para ele fazer um pan aí, umas imagens aí mostrar a rua, não tem uma câmera de monitoramento aí na rua que possa ter gravado alguma imagem aí desses rapazes saindo ou entrando aí do local? É isso, a gente está muito preservando aqui o local, Sérgio, porque aqui a gente pode considerar que é uma área de risco. Até porque esse espaço aqui, esse local, não foi identificado em nenhum momento. Então, para a gente não colocar vizinho em situação difícil, complicada, nós não vamos expor, porque muitas residências que eu observo, até em frente aqui, tem câmeras. Só que esbarra exatamente naquela situação que eu te falei. O boletim de ocorrência foi realizado 5 dias depois. Ou seja, essas câmeras perderam o período de gravação. A maioria grava após 72 horas, ela elimina. Ela começa a gravar por cima daquela gravação. E por esse motivo, segundo a equipe da Polícia Civil, está difícil conseguir algumas imagens. Por este motivo, apenas pelo fato dessas informações que foram prestadas à Polícia Civil ter sido feitas depois daquele período que infelizmente as câmeras não conseguiram armazenar no DVR. Então é difícil, é um trabalho muito cauteloso. A equipe está trabalhando com o setor de inteligência através de informação e denúncia anônima, que é a única forma que eles vão conseguir chegar a essa informação. Onde estão esses 5 maranhenses que vieram a trabalho aqui em Mato Grosso, Sérgio?